Olá, eu sou o professor Antero Sá, autor e editor do curso de língua portuguesa para concursos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma revisão geral CNP de questões da banca CETAP. Vou dar dicas a você de como você deve proceder no dia de sua prova. Você pegue seu material aí, eu estou com o meu aqui e nós vamos agora revisar o estilo e a linguagem da banca CETAP de provas de nível médio. Vamos começar agora. Questão 3. Primeiro passo, comando de questão. Não se esqueça, de toda a sua prova. Primeiro passo, comando de questão. Vamos lá, para a questão 3. Acompanhe. Ao reescrever a frase, circule reescrever a frase. Circule, reescrever a frase, puxe uma setinha e escreva na ponta da seta. Dar uma nova redação. Dar uma nova redação. Significa as palavras, significa dizer com outras palavras, traduzir. Então, circulou, reescrever as frases, puxou a seta, dar uma nova redação, reestruturar, traduzir, significa traduzir, certo? Então, muito bem, vamos lá. Ao reescrever as frases, substituindo, circule substituindo. As palavras destacadas, sublinhe as palavras destacadas. Entre parênteses, as palavras destacadas entre parênteses, pelos pronomes pessoais correspondentes. Houve falha em, circule, houve falha. Puxe uma seta e escreva, está errado. Então é para você assinalar o errado. Você observa que você vai compreendendo o que o comando de questão quer de você. O comando de questão é a chave para você encontrar a resposta. Então vamos observar que os termos que estão entre parênteses, os termos destacados, as palavras destacadas que estão entre parênteses, foram substituídas por pronome. E é para você assinalar aquela que apresenta falha. E observe, sabe qual é que apresenta falha? Absurdamente uma questão facílima. Olhe, você é brasileiro, você é brasileira, você sabe falar português. Observe a alternativa C de casa. Reconheço pessoas e lugares. O que está entre parênteses, pessoas e lugares. Substituiu pelo pronome as. Reconheço as. Reconheço as. Veja o absurdo da letra C. Reconheço as. Esse as é o pronome substituindo pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Você vai dizer reconheço as ou reconheço os? Pessoas e lugares. Você vai dizer eles ou você vai dizer elas? Você sabe. Pessoas e lugares elas. Pessoas e lugares eles. Ora, eu provei a você que se trata de masculino. Quando na língua portuguesa estão misturados palavras femininas com palavras masculinas, predomina o gênero masculino. Isso todo brasileiro sabe. Nem precisaria um professor de português, de língua portuguesa, falar pessoas e lugares lindos e não pessoas e lugares lindas. Você já imaginou pessoas e lugares lindas? Um brasileiro falaria assim? Com certeza não, ainda que não seja alfabetizado. Não falaria, jamais. Então observe que aqui o problema deveria ser o pronome os. Absurdo aí. Reconheço pessoas e lugares, substituído pelo pronome as? Claro que não. Deveria ser o os. Reconheço os. O assunto, colocação dos pronomes átonos. Os pronomes pessoais átonos, o a,
os, as. E as formas desse pronome: no, na, nos, nas, lo, la, los, las. E os pronomes me, te, se, lhe, lhes, nos, vos. São os pronomes oblíquos átonos, certo? Então aí está o assunto, colocação dos pronomes átonos substituindo palavras ou expressões. Ficou claro porque não é um feminino? Porque pessoas e lugares vai gerar uma substituição por pronome masculino. Ficou claro? Então, muito bem. Assinale a alternativa C de casa. Tenha fé e preencha no seu cartão a resposta. Veja, esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. São usados para substituir nomes, expressões ou palavras do jeito como o setup explorou nesta questão, certo? São esses met-se, lhes, nos, vos, os, as, nonos, nanás, lolos, lalás. Lembrando que essas formas são formas variantes dessas aqui, certo? Para emprego em situações específicas. Quando o verbo termina em som nasal, M ou tio, empregamos a forma no ou nos. Levaram a caixa, levaram na. Dão o alimento aos cães, dão no. O no substituindo alimento, dão no aos cães. E as formas lolos, lalás, quando o verbo termina em R, S ou Z. Cai o R, o S ou Z, e as formas que vão assumir são essas. Vou encontrar o meu pai, vou encontrá-lo. Vou conhecer novos primos, vou conhecê-los. Vou lavar a casa, vou lavá-la. Vou construir 2 apartamentos, vou construí-los. Vou construir 2 casas, vou construí-las. Certo? Então, esses são os pronomes oblíquos átonos. Vamos, então, eliminar as demais, deixar somente a correta, para não transferir errado para o cartão resposta, e vamos passar para a 4ª questão. Vamos para a 4ª questão. Primeiro passo, comando de questão. Sou olfativa, reconheço pessoas e lugares pelas fragrâncias. Fragrâncias. Analisando o excerto, não se esqueça da palavra excerto. Excerto, não confunda com a palavra. Excerto significa fragmento de um texto. Excerto é sinônimo de fragmento de um texto, trecho de um texto, passagem de um texto, trecho, passagem, fragmento de um texto. Exceto é aquilo que é diferente, é aquilo que está fora de um sistema, fora de uma lista. É o excerto, certo? Então não se esqueça. Vamos lá. O excerto, analisando o excerto, é correto afirmar, circule o correto. É correto afirmar, a letra A afirma. Os verbos ser e reconhecer têm a mesma predicação. Professor Anterussá, o que significa a mesma predicação? Vamos já revisar. A B fala que olfativa e pessoas e lugares são objetos diretos. Professor Anterussá, como identificar o objeto direto? E veja o assunto da questão 4, período simples e período composto, análise sintática. Sintaxe do período simples e do período composto. C de casa. O sujeito das 2 orações é inexistente. D de dado. A segunda oração está na voz passiva. Letra E. O período é composto por coordenação. Temos de reconhecer, fazer uma revisão sobre essa análise sintática. Então vamos revisar algumas alternativas aqui e vamos voltar para encontrar a correta.
Está bem, então vamos fazer a revisão da transitividade verbal. Não se esqueça, transitividade verbal pode ter como sinônimo em prova de concurso público predicação verbal, regência verbal. Então vamos, transitividade verbal, predicação verbal ou regência verbal, certo? Vamos lá. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Vamos começar pelo verbo transitivo direto e pelo verbo transitivo indireto. Você se lembra de quando ensinei a você objeto direto e objeto indireto? Pois então, lá nós estudamos verbo transitivo direto. Por quê? Porque o objeto direto complementa verbo transitivo direto e vimos que é sem preposição. O objeto indireto complementa, por sua vez, verbo transitivo indireto, o que ocorre com preposição. Você se lembra? Então vamos lá revisar. Você se lembra que as perguntas a que o texto leva você a fazer são essas duas? O que ou quem? E para encontrar objeto indireto e verbo transitivo indireto são as mesmas perguntas, porém preposicionadas. A de em para compor, você se lembra dessas preposições que coloquei para você no objeto indireto? A de em para compor, e disse que decore esse palavrão, a de em para compor. Preposições que figuram no objeto indireto. Vamos lá então? Vamos. Vamos analisar a regência do verbo falaram e a regência do verbo falaram em dois fragmentos. Vamos lá. Eles falaram isso. Bem, para você saber a transitividade do verbo, primeiro passo, identificar o verbo. Segundo passo, identificar o sujeito. Terceiro passo, puxar a seta para fazer pergunta após o verbo. Não se esqueça, se vier uma questão tratando de transitividade verbal ou de complemento do mesmo tipo, ou verbos com o mesmo tipo de complemento, primeiro passo, verbo. Segundo passo, sujeito. Terceiro passo, puxa a seta para fazer a pergunta do jeito como venho ensinando. Vamos lá. Alguém falou, possivelmente? Sim ou não? Sim. Quem falou? Eles. Então, eles é o sujeito do verbo falar. E eles falaram algo? Sim ou não? Então, faça a pergunta. Lendo do início. Eles falaram e repita o verbo. Eles falaram. Falaram? O quê? Resposta? Isso. Ora, a pergunta feita após o verbo é uma dessas duas? A resposta foi isso? Então tenha certeza que a resposta é objeto direto. E o verbo, portanto, é verbo transitivo direto. Como você identifica a transitividade ou predicação ou regência verbal? Fazendo pergunta após o verbo. Se a pergunta for uma dessas duas, o verbo é transitivo direto, desde que venha como resposta objeto direto. Se não vier resposta, não é verbo transitivo direto, certo? Muito bem. Revisado? Então passemos para o excerto 2. Eles falaram a mim. Primeiro passo, o verbo já achamos. Segundo passo, atrás do sujeito. Quem falou? Eles é o sujeito. Continue lendo. Eles falaram alguma coisa ou eles falaram a alguém segundo esse texto? Falaram a alguém? Então qual a pergunta que você faz aqui? Falaram a quem? Resposta? A mim. E a pergunta que você fez foi uma dessas duas? Antes apareceu um dos elementos a de em para compor. Então tenha certeza que este elemento é preposição. E portanto a resposta é o objeto indireto e o verbo transitivo indireto. Como você identifica a transitividade indireta do verbo? Pela pergunta como estou ensinando. Ficou claro para você? E aqui eu começo a brincar com você. O mesmo verbo em contexto diferente está com transitividade diferente para você não repetir aquele vício de que quem gosta, gosta de alguma coisa, quem fala, fala alguma coisa, quem encontra, encontra alguém. Pelo amor de Jesus Cristo, esqueça
esse ensinamento. Isso é absurdo para o contexto linguístico, para o contexto do próprio texto, certo? Depende do contexto. Então passarei agora para o próximo excerto. Vamos lá. Vamos ao excerto 3 e ao excerto 4. Eles falaram isso a você? Transitividade, novamente, do verbo falar. Novamente falaram, novamente falaram. Em excertos diferentes, contextos diferentes. Vamos lá. Se você precisar saber a transitividade verbal, qual é o primeiro passo? Identificar o verbo. Qual é o segundo passo? Identificar o sujeito. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é puxar a seta. Não esqueça, é o terceiro passo. Vamos lá? Quem falou? Eles é o sujeito do verbo falar. E eles falaram alguma coisa? Sim ou não? E falaram a alguém? Sim ou não? Então vamos fazer pergunta. Eles falaram o quê? Resposta. Isso. Ora, pergunta 1, resposta 1. A pergunta é uma dessas duas? Sim. Então a resposta 1 é objeto direto. E prova que este verbo é transitivo direto. Mas eles falaram a alguém? Então, outra pergunta. Pergunta 2. Eles falaram? Faça a pergunta. Falaram a quem? Resposta: a você. Ora, essa foi a resposta 2, que é da pergunta 2. Está também complementando este verbo, certo? A pergunta foi uma dessas duas? Sim. Apareceu o adjetivo para compor? Sim. A preposição, então, objeto indireto, e esse verbo também é transitivo indireto. Ou seja, verbo transitivo direto e indireto exige dois complementos. Um objeto direto e o outro objeto indireto. Ou mais complementos. O fato é que verbo transitivo direto e indireto recebe como complemento objeto direto e objeto indireto. E para você identificar, siga o caminho que estou mostrando para você. Ficou claro? Então, passemos para o fragmento 4, porque o fragmento 4 vai exemplificar verbo intransitivo. Professor Antero Sá, o que é verbo intransitivo? Verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo? Nem sempre. Verbo intransitivo, em alguns contextos, tem essa natureza de não precisar de complemento. Por isso, dizem os gramáticos tradicionais que traz sentido completo, sentido nele mesmo. É verdade, alguns verbos sim, como dormimos, acordamos, levantei, deitei, o animalzinho morreu. Já chegaram? Em alguns contextos sim, em outros não. Em outros contextos, o verbo intransitivo vai exigir complemento. Porém, o complemento não será objeto nem direto nem indireto, mas sim adjunto adverbial. Certo? Então vamos lá. Como você vai identificar verbo intransitivo na sua prova? Você vai por eliminação. Se não é transitivo direto, se não é transitivo indireto, se não é verbo de ligação, se não é transitivo direto nem indireto, então sobra o verbo intransitivo. Vejamos. Eles falaram com firmeza. Vejamos. Eles falaram com firmeza. Se quero saber a transitividade verbal, o primeiro passo é identificar verbo. E aqui está. Segundo passo é identificar sujeito. Então vamos lá. Quem falou? Eles. É o sujeito do verbo falaram. Eles falaram alguma coisa? O texto não diz. Eles falaram com alguém? O texto não diz. Eles falaram a alguém? O texto não diz. O texto diz que falaram com firmeza. Então, o texto diz que eles falaram de algum modo, sim ou não? Então, podemos perguntar, eles falaram? De que modo?
O texto indica o modo como eles falaram, sim ou não? Eles falaram com insegurança, com incerteza, ou eles falaram com firmeza? Falaram com firmeza. Ora, isso aqui é a resposta, que se articula, portanto, com este verbo, para indicar a ideia de modo, certo? Então, o complemento deste verbo aqui é um adjunto adverbial de modo. Portanto, como é o único termo que se articula com ele, além do sujeito, é um verbo intransitivo. Verbo de ligação não é, porque indica ação. E já vimos que verbo de ligação não indica ação. Portanto, a função sintática aqui, desse termo que serviu de resposta, é adjunto adverbial de modo. Ficou claro? Então veja que eu brinquei com a transitividade de um verbo da nossa língua, do verbo falar. Ficou claro para você? Como identificar verbo intransitivo? Em uma prova, para você ser mais rápido, vá fazendo as perguntas. Se não for transitivo, direto. Se não for transitivo, indireto. Se não for transitivo, direto, nem indireto. E se não for verbo de ligação, o que sobra é verbo intransitivos. Posso continuar? Então vamos lá. Vamos analisar agora excerto 5, 6 e 7, a transitividade ou predicação ou regência do verbo quebrou, do verbo está e do verbo está, o mesmo verbo, certo? Lembre-se que já ensinei a você a transitividade enquanto verbo de ligação, quando ensinei para você predicado nominal. Volte à aula e revise o predicado nominal, não se esqueça, certo? Vamos lá, dê uma olhada que já estou voltando. O ônibus quebrou logo após a saída. O ônibus quebrou. Se você quer identificar a transitividade verbal ou predicação verbal ou regência verbal, qual é o primeiro passo? Verbo. Então aqui está o verbo, 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 certo? Muito bem. Volto a lembrar, na aula 3 eu listei os verbos, alguns verbos da língua portuguesa que figuram quando o verbo de ligação, quando estão ligando o predicativo a sujeito. Na aula 3, aula de predicado, certo? Não se esqueça. Vamos lá. Alguém quebrou ou alguma coisa quebrou, sim ou não? Sim. O que quebrou? O ônibus. Então, é o sujeito. E o ônibus quebrou alguma coisa? Claro que não. O ônibus quebrou alguém? Claro que não. Podemos então fazer que pergunta aqui? O ônibus quebrou quando? Se fizermos essa pergunta, vem resposta? Ou então o ônibus quebrou em que momento? Pode fazer quando ou ainda em que momento? Resposta? Logo após a saída. Essa não é a resposta que se articula com este verbo? Ora, se você faz a pergunta quando ou ainda em que momento, a resposta você já sabe. É adjunto adverbial de tempo. Ora, esse verbo não está exigindo complemento, nem direto nem indireto. Ora, o verbo que não exige complemento ou é de ligação ou é intransitivo. Como esse verbo não é de ligação, porque indica ação, ocorreu uma ação, o ônibus quebrou, então não é de ligação. É um verbo nocional. Portanto, não sendo de ligação, não sendo transitivo direto, não sendo transitivo indireto, não sendo transitivo direto nem indireto, esse é chamado de bitransitivo também, bitransitivo. Então, é verbo intransitivo. Professor Antero Sá, mas quem quebra, não quebra alguma coisa? Pelo amor de Deus, você sabe que não vai seguir essa doutrina. Você analisa o que está no texto de acordo com o texto, com a mensagem do texto, com o discurso do texto, certo? E não de acordo com a nossa cabeça. Ok? Ora, então, muito bem. Adjunto adverbial de tempo e o verbo é verbo intransitivo, porque não exigiu nem objeto direto, nem objeto indireto, nem é de ligação. Ficou claro? Então vamos anotar.
está na garagem. Bem, o que está na garagem? O ônibus. Ora, é o sujeito do verbo estar. Este verbo é verbo de ligação? Ah, professor, faz parte da lista que o senhor deu em predicado nominal na aula 3. Faz parte, mas disse a você que só é verbo de ligação quando liga predicativo a sujeito. Do contrário, não será verbo de ligação. E aqui eu pergunto, esse ônibus está tendo alguma característica aqui apresentada nesse contexto? Qual é a característica desse ônibus? Claro que não existe característica aqui. Ora, se não existe característica, tenha certeza que este verbo não é verbo de ligação. E mais, que pergunta podemos fazer aqui? O ônibus está... em que lugar? Podemos ou não? Está em que lugar? Resposta? Na garagem. Ora, todas as vezes que você fizer esta pergunta, contendo a ideia de lugar, em que lugar, por que lugar, para que lugar, tenha certeza que a resposta é adjunto adverbial de lugar. Como não há mais nada o que analisar para este verbo, então é um verbo intransitivo, já que não é verbo de ligação, porque não está ligando o caracterizador a sujeito, ou seja, não está ligando o predicativo a sujeito. Ficou claro? Muito bem. Então passe para esta e vamos logo analisar. O ônibus está abandonado. E agora, quem está abandonado? O ônibus, sujeito. O ônibus está em algum estado, sim ou não? Qual o estado? Abandonado é ou não é uma característica de estado do ônibus? Ora, um ônibus abandonado é diferente de um ônibus que não está abandonado. Já expliquei a você o que é característica. Então, caracterizador. Caracterizador. Está ou não caracterizando este sujeito? Mediante este verbo. O verbo faz parte da lista que vimos na aula 3? Em predicado nominal? Sim, então tenha certeza, é verbo de ligação, por liga o predicativo ao sujeito. Ficou claro? Muito bem. Então anote aqui, que aqui é adjunto adverbial de lugar. Vamos anotar. Muito bem, então aqui está, adjunto adverbial de lugar e aqui predicativo do sujeito, portanto, revisamos verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Ficou claro? Siga esse caminho e eu quero ver se você errará uma questão de transitividade verbal. Muito bem, agora vamos reconhecer a estrutura verbal para sujeito inexistente, certo? Vamos lá, olha aqui. Sujeito inexistente vai ocorrer, lógico, com verbos impessoais.